Queridos, eu estava aqui conversando com o Senhor, olhando para a natureza. Eu gosto de conversar com o Senhor olhando para o céu. Hoje está um dia ensolarado aqui, os passarinhos estão cantando. Não sei se vocês vão conseguir ouvir pelo vídeo. No fundo do meu apartamento tem uma mata, onde tem muitas árvores e por cima da copa das árvores dá para ver o céu bem azul, as nuvens. E eu amo conversar com o Senhor olhando para a natureza. Eu gosto de sentir a brisa, assim, quando eu estou orando, olhando para as árvores balançando. O Espírito Santo toca tão profundamente no meu coração. Eu sinto a presença do Senhor me alcançando através da natureza. E eu recomendo que vocês façam isso também. Vocês vão sentir a presença do Senhor de forma diferente, assim, no simples mesmo do seu dia. Se você tiver aí perto da sua casa, do seu apartamento, um lugar que você consiga contemplar a natureza, contemplar as árvores, o céu, orar olhando para o céu, olhando o pôr do sol, é assim maravilhoso. E eu tenho desfrutado de coisas que o Senhor tem me respondido, coisas que o Senhor tem feito na minha vida através de simples orações que eu faço assim, olhando para o céu. É uma oração tão simples, é uma oração tão simples, mas que o Senhor responde, que o Senhor atende. E hoje eu estava orando sobre coisas que o Senhor coloca no nosso coração e que às vezes a gente sente vontade de ter algo tão repentino. De uma hora para outra a gente começa a querer, a gente começa a desejar algo, a gente começa a querer algo, uma coisa nova. E o Senhor, ele coloca no nosso coração aquele algo, e às vezes a gente fica pensando, nossa, é grande demais, eu não tenho condição para isso nesse momento, ou isso é fora da minha realidade, eu não tenho dinheiro para isso agora, isso é impossível aos meus olhos no momento. Mas algo que o Senhor me falou enquanto eu estava ali, orando, olhando para as árvores, é que o Senhor, ele não coloca nada no nosso coração que ele não tenha desejo de nos dar. Então, tudo aquilo que o Senhor, ele nos faz enxergar, ele faz os nossos olhos contemplar, aquilo que o Senhor nos mostra, coloca desejo no nosso coração para que a gente deseje, para que a gente queira ter. E toda vez que você vê algo, não sei, é um carro que você quer, um celular novo que você quer, uma casa que você quer, é uma geladeira nova, coisa simples. Às vezes, para nossa casa, a gente pensa que o Senhor, ele não se importa. Às vezes a gente quer um móvel novo, um eletrodoméstico novo. Nós que somos donos de casa, às vezes a gente vê um vídeo na internet, a gente vê, nossa Senhor, como eu queria um desse. E aí a gente para e pensa, tá fora da minha realidade. Mas o Senhor, ele começa a fazer isso queimar no seu coração. E você começa a querer aquele algo. E parece que quanto mais você pensa, não tem condição para isso, eu não tenho dinheiro para isso no momento, é aí mesmo que o Senhor, ele intensifica esse desejo no nosso coração e você começa a pensar, meu Deus, por que que eu estou querendo tanto isso? Por que que eu estou desejando tanto isso? E parece que assim, quando você quer algo que o Senhor coloca no seu coração, você começa a ver só aquilo, começa a aparecer vídeos, você começa a conhecer pessoas próximas de você que tem aquilo, que comprou. E assim, o Senhor, ele coloca no nosso coração aquilo que ele quer nos dar. Ele faz o nosso coração se inclinar para aquilo que ele quer nos abençoar. Então, se o Senhor está te mostrando algo, se o Senhor está despertando algo no seu coração, ele quer te dar, ele é o seu Pai, dono de todas as coisas do mundo, dono de todo o ouro, de toda a prata, não tem nada que é impossível aos olhos do Senhor. Então, não coloque limites nas coisas que o Senhor tem plantado no seu coração. Não coloque limites nos sonhos que o Senhor, por mais que pareçam pequenos aos seus olhos, às vezes você pensa, é só um bem material que eu quero. O Senhor, ele se importa. E ele coloca no nosso coração porque ele quer nos dar, ele quer nos abençoar com isso. E ele quer realizar o desejo do nosso coração.
Quando a gente está buscando ao Senhor de todo o coração, de toda a verdade, com o coração aberto, é, disposto a buscar verdadeiramente o Senhor, ele começa a inclinar o nosso coração para aquilo que ele quer nos dar. Então, se o Senhor tem colocado esse desejo para algo no seu coração, ele quer te dar. Comece a buscar, comece a orar por isso, comece a pedir provisão, comece a pedir recurso, comece a pedir o Senhor para te mostrar como que isso vai se tornar realidade, porque é para a glória do Senhor. Ele quer te dar como um presente para que você agradeça, para que você conte para as pessoas, olha, isso aqui eu tenho, foi Deus que me deu. Não é para você mostrar, se exibir para as pessoas, mas é para que você agradeça ao Senhor e diga: foi o meu pai que me deu, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que me permitiu sonhar com isso, e ele que realizou esse desejo do meu coração.